Fala galera, tô visitando aqui o apartamento da Paloma, minha aluna da turma 7 da mentoria Eli, enriquecendo com o leilão de imóveis. Esse apartamento maravilhoso, inclusive estava conversando com ela há pouco, fica aqui no Tatuapé, região maravilhosa. Vem comigo, vamos lá. Aqui a cozinha, tá? Uma bela cozinha, apartamento... A construção deve ser por volta de 2010, 2014, se você tem ideia, Paloma? 2012, né? Então ele tem uma estrutura bem interessante, ó. Perceba que a decoração, inclusive, é bem da época, assim. Bem bacana, ó. 70 e poucos metros quadrados. Sala de jantar, aqui uma sala. Uma bela sacada. Olha só. Ó, o que matou pra mim aqui, tava até conversando com ela. Esse é um primeiro andar. Normalmente, primeiro andar a galera não gosta, tal, só que esse é um primeiro andar muito mais alto. A rua tá 3 pavimentos ali para baixo e a sacada dá direto para a copa aqui das árvores. Então você tem uma vista sensacional. Eu acho que é um dos pontos altos aqui do apartamento. Valorizar essa vista aqui, eventualmente, se for o caso de reforma, vai ser um bom negócio. Vai ser um bom negócio. Aqui temos banheiro social, mais um quarto. Tá precisando, ó, percebam aqui a necessidade de reforma, tá vendo? Tem até uma diferença nas camadas da tinta, não só nas cores. Então muitas pinturas aconteceram aqui. Tem a marca do próprio armário que aqui ficava. Segundo quarto. Aqui provavelmente um quarto de alguém que era adolescente e tal, porque tem algumas coisas na parede coladas, tem alguns desenhos aqui atrás da porta, ó. Percebam. Bem interessante. Quartinho bacana. Precisa de uma pintura aqui, mas vamos ver como é que tá. Aqui, agora vamos pro quarto principal, né? Que é a suíte. Esses armários vieram, não necessariamente eles ficarão. Olha só, grava aqui a janela. Bem interessante, ó. Você tem uma privacidade, mesmo estando no primeiro andar, você tem uma privacidade bem interessante. O que eu acho que é um ponto alto. E eu tô apaixonado por essa vista da Copa das Árvores. Eu acho que é o que mata, assim, e dá a chave de ouro do apartamento. Aqui temos um banheiro, que eu vou sair, porque ele é apertadinho para a câmera entrar. Ó, aqui temos um banheiro. Baita arrematação, baita arrematação. Eu achei, assim, de verdade, de todas, assim, do Eli, a gente tá beirando as 700 dentro das turmas. Eu acho que é uma das melhores em questão de localização. Um apartamento muito estruturado. O condomínio muito bonito por fora, extremamente bem cuidado. A gente deu uma olhada, a gente gravou outras cenas só para mostrar isso, né? Então, arrematação sensacional. Talvez uma reforma para aumentar e valorizar e trazer até mais liquidez para o imóvel. Agora vamos para a entrevista com a Paloma. Fala, Paloma, muito prazer estar aqui. A gente estava conversando aqui agora e quero saber desse apartamento, porque foi um apartamento, quando eu publiquei, na verdade, antes mesmo de eu publicar na internet que você tinha feito essa arrematação, ele gerou um burburinho. A galera falou assim, olha, tem alguma coisa acontecendo, esse apartamento ele tá fora do preço de mercado, ele vai dar nulidade, tem muitos processos, a dona do imóvel é complicada. E tem quanto tempo isso? 15 dias? 15 dias máximo. 15 dias e hoje a gente está aqui dentro gravando. Exato. Inclusive queria te agradecer ao seu marido também por ter aberto as portas aqui para a gente gravar. Porque esse é um case que para mim é de sucesso. Porque você enfrentou coisas que as pessoas não enfrentariam por receio. Sim. E pegou um baita apartamento. Sim. O que você viu, o que chamou a tua atenção quando você olhou para esse imóvel, para essa oportunidade no leilão do Bradesco? Perfeito. Desde que eu iniciei nesse mundo dos leilões, que já tem aí uns 3 meses, um pouco menos talvez, eu tinha a visão de que eu precisaria fazer algo diferente, que o feijão com arroz não ia me dar viabilidade financeira para bons negócios. Então eu me inscrevi no Eli, tô na turma 7, sou aluna dele, estudei bastante, absorvi bastante conteúdo dos monitores para estar apta a participar de leilões mais complexos,
onde eu entendi que a concorrência talvez fosse menor e minha viabilidade financeira fosse melhor, né? Então esse foi um caso, eu encontrei esse apartamento, conheço muito a região, sou aqui do bairro, nasci aqui, enfim, fui criada aqui. E eu entendi... você é aqui da Zona Leste? Sou aqui do Tatuapé. Até os 23 anos eu morava aqui. Então eu entendi que aqui era uma localização extremamente privilegiada. E eu fiquei muito feliz quando eu abri o processo e vi que era um processo bem complexo, que tinha pedido de nulidade, que desde 2013 a antiga proprietária vinha brigando com o Bradesco. 10 anos de briga judicial sobre o imóvel. Desde que ela financiou. Ela pagou 2 ou 3 parcelas e já começou a brigar com o banco em relação à taxa de juros. Então eu vi que era uma coisa complexa, enroscada, e que ali eu tinha chances de conseguir um ROI bom, uma viabilidade, uma venda muito rápida. E deu certo, pelos vistos. Então, vamos explorar isso um pouco mais. Feijão com arroz, ele funciona legal, sim, mas eu acho que para você encontrar imóveis tão pontuais como esse que eu falei para você, de todas as arrematações, tem aquelas que são mais especiais, que são imóveis diferentes. Esse aqui, na minha percepção, é um imóvel diferente. Filé mignon, não tem o que discutir. Boa metragem, 2 vagas na garagem, como ele bem me falou. A estrutura muito boa e a localização é de primeira, assim, não tenho o que dizer. Extrema liquidez, não tenho o que falar sobre isso. Então, o fato de você ter enfrentado assim, um case um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, como esse dos questionamentos, dos processos, você lembra quantos processos? Divide assim pra galera um pouco... Tá, tem muito processo, mas por que eu quis enfrentar e entender um pouco mais? Então, para mim, o processo mais crítico foi o último que ela moveu, agora em junho de 2023, pedindo a nulidade do leilão. Mas eu estava garantida pela cláusula de evicção. Embora ela tivesse redigida de uma forma um pouco confusa no edital, eu entendi que eu estava garantida pela evicção do banco, né? Então, aí eu pensei, bem, na pior das hipóteses, se tudo der errado, eu vou receber o dinheiro de volta. Então, o meu risco já diminui muito. Por outro lado, eu estudei o processo da nulidade e eu entendi que jamais ela ia ganhar ele, porque ela anexou no próprio processo as intimações. Que são os principais pontos de nulidade. Exato, mostrando que ela foi intimada por Gamora e que ela sabia das datas dos leilões. Então eu pensei, o juiz já tinha a decisão desfavorável para ela, já tinha dado a decisão desfavorável. Eu falei, mesmo que ela agrave, com as provas que ela mesma fez contra ela no processo, ela não vai conseguir anular esse leilão. Então eu vou usar isso a meu favor, muita gente vai correr, eu vou conseguir arrematar dentro da minha viabilidade financeira. E deu certo. E muita gente correu, né? Graças a Deus. Como é que foi a disputa? A disputa foi até relativamente alta. Eu cheguei no meu limite. O meu limite de lances era 540 mil. Só que não fui eu que dei. Eu dei 535 e a pessoa que estava concorrendo comigo deu 540. Eu falei pro meu marido, não, a gente precisa dar mais 5, mais um lance, porque se for para ser nosso vai ser e mesmo assim eu vou ter uma viabilidade. Aí eu dei como último lance e consegui ganhar. 545, então. 545, à vista, com 10% de desconto, ficou 490.500. 490 e 500. 490 nesse apartamento. Exato. A metragem dele 72 metros, 2 vagas de garagem, indeterminadas, mas independentes. Isso é importante. Isso é muito bom. Isso é muito importante. Muito bom. Importante. E aí vamos falar sobre precificação. Perfeito. Porque quando comentaram da sua arrematação, que inclusive não todos, mas alguns alunos, a Paloma seguiu isso ao pé da letra, eu falo para colocar um nickname ali no leilão, alguma coisa, né, para brincar, né, iludir a galera. Nem sei qual foi o seu, qual foi? O meu foi leilão anulado. Como ela tinha um pedido de anulação, eu falei, eu vou aproveitar isso para tentar espantar mais alguns. Leilão anulado, Eli7, que é a minha turma. Eli7, que é o nome da mentoria, e 7, que é a turma dela. E quando ela fez essa arrematação, chegaram muitas pessoas para mim falando assim, tem alguma coisa errada, porque ela viajou no preço, ela arrematou a valor de mercado, só que não é o que se mostrou na prática. Comenta um pouco do seu background e do porquê que você fez essa viabilidade financeira de uma forma que as pessoas que às vezes tinham até um pouco mais de bagagem em número de arrematações que você, não conseguiram enxergar aquilo que você enxergou, porque... Eu acho, e eu tenho percebido cada vez mais, que a grande dificuldade das pessoas é a viabilidade financeira. Exato. Porque leilão é muito procedimento. Se checou isso, checou aquilo, entende qual que é o risco, é procedimento. A diferença está no mercado. Como é que você enxergou isso e por que você acha que as outras pessoas não enxergaram? Então, eu já trabalhei aqui nessa mesma região por 5 anos como corretora lá atrás, isso faz 10 anos atrás, quando eu comecei na minha carreira profissional, né? Então eu conheço a região, eu sei que é uma região muito procurada, tinha muita disputa para alocação aqui nessa rua, então eu sabia que ia ter uma liquidez muito rápida, assim, muito alta, e
concomitante a isso, tinha outro fator que me favorecia. Tinham 2 anúncios de uma mesma imobiliária com valores muito defasados. Isso é muito importante, tá, galera? Prestem bastante atenção nesse aspecto. Na hora que eu vi esses anúncios, isso uns 10 dias, 15 antes do leilão, eu falei pro meu marido, olha, isso daqui é anúncio para chamar cliente. Esse preço não existe, porque vai dar menos de 10 mil reais o metro quadrado nessa região, é impraticável. Aí o que eu fiz? Eu esperei 2 dias antes do leilão e liguei na imobiliária e falei, eu quero visitar para os meus pais esse apartamento. Você pode agendar a visita nos 2? Acho que estão no mesmo prédio, né? E ela falou, sim, eu vou te dar um retorno, vou confirmar se estão disponíveis e te retorno. Passou 10 minutos, ela me ligou e falou, olha, eles foram vendidos faz muito tempo. Mas no mesmo condomínio, eu tenho um de 2 dormitórios, a planta menor com uma vaga, por 750. Não te interessa? Planta menor com uma vaga. Com uma vaga, 60 metros com uma vaga. Foi aí que eu confirmei que realmente menos de 10 mil é impraticável, né? Aí eu falei pra ela, não, tudo bem, por favor, só não dá baixa ainda nos anúncios. Falei claramente, porque eu tô tentando viabilizar uma compra lá, eu vou disponibilizar com você para venda depois desse imóvel, e se você me der baixa nesses anúncios vai me complicar, vai me prejudicar. Ela falou, tudo bem. E foi, acho que isso que ajudou, porque muitas pessoas fizeram a viabilidade vendo aqueles 2 anúncios mais baratos, num preço totalmente fora do mercado. Essa foi uma jogada de mestre. Explica um pouco melhor assim. Você chegou para a corretora e falou, não baixa o anúncio porque eu quero arrematar o imóvel e eu vou colocar na sua mão para vender. Isso, exatamente isso. Não. Para as pessoas não terem acesso, não terem a visão de que Diminuir realmente... o acesso à informação da concorrência. Exato. Já que eles estavam ali cadastrados, segundo ela, eram imóveis que estavam cadastrados com ela há muito tempo. E que já tinham sido vendidos há bastante tempo, né? Então, assim, eu imagino que ela tenha deixado esses anúncios para chamar cliente. Que muita imobiliária joga com isso hoje. Então, não basta, quando a gente for fazer a viabilidade financeira, a gente olhar o valor dos anúncios na internet. Pega os 3 mais baratos, liga e pede para marcar uma visita. Você vai ver que muitos já foram vendidos, são preços que estavam desde o lançamento do prédio, eles não atualizaram para chamar cliente, para você não errar na sua viabilidade. Eu acho que tem muita gente que erra por isso, pega por isso, não é diligente, não vai atrás. Eu não tenho dúvida com relação a isso, porque o que acontece? Eu vou fazer até a meia-culpa aqui. Muita gente fala de fazer a avaliação sem necessidade de estar presente no local, sem se certificar de tudo, mas de fato, na prática, isso faz toda a diferença, na minha percepção. Especialmente nesse caso, quando você pegar, e aí quando você me falou assim, olha, tem 72 metros quadrados, estão falando que o valor de mercado é 630, tá muito errado. Daí, na hora, sabendo onde fica o apartamento, conhecendo a rua, eu falei pra você lembra na ligação, eu falei, por menos de 10 mil metros quadrados não existe. Então, o fato dela ter avançado e se aprofundado mais nessa análise de mercado, eu acho que foi o que fez diferença nessa arrematação aqui, né? Sim, total. Eu acho que assim, é como sempre o Marcos Custódio nas lives fala, o arrematante tem que ser diligente. Não adianta você querer ganhar o dinheiro fácil apertando o botão. Isso não existe, gente. Joga na Mega, faz alguma outra estratégia. Jogo do tigrinho, seja... Exato. Talvez seja um caminho mais fácil. É mais fácil você ganhar na Mega do que você conseguir arrematar um bom imóvel apertando o botão desse jeito. A gente tem que ir atrás. Tem que procurar zelador, tem que fazer pesquisa com os corretores, tem que estudar os processos, sim, do que estão ali naquele leilão, tem que estudar porque tem risco, você tem que saber o que está fazendo, não dá para você apertar o botão e contar com a sorte, gente. Mas eu acho que vale muito a pena, você tem muita chance de ganhar dinheiro nesses casos, na minha opinião. E deixa eu te fazer 2 perguntas. A primeira, essa é a sua 3ª arrematação, certo? Isso. Em quanto tempo? A primeira arrematação foi 12 de setembro. Tá. 3 meses fez 3 ontem. meses. Exato. Ontem. Foi aniversário. Um imóvel por mês, basicamente. Exato. Pena que o dinheiro acabou. Senão eu ia continuar nessa tocada. Você sabe que eu entrevistei... É o 2º episódio dessa série aqui. Inclusive, ideia desse rapaz aí, que eu acho que a galera gostou bastante. A Marina, que eu entrevistei na última vez, ela também falou assim, olha, eu tô dolorida porque tá acabando o dinheiro. Eu preciso de mais dinheiro para pegar mais imóveis. É isso, eu sinto isso todos os dias. E eu vou vendo leilões, aí você não tem o dinheiro, mas é um bom negócio. Aí você começa a passar pros amigos, pros monitores do curso, você começa a tentar distribuir. Passa pra mim também, pô. Pode deixar. É que você faz muito, né? Aí eu vejo o monitor e eu falo, não, vamos ajudar ele aqui, vou tentar indicar para um cliente dele e tudo. Porque assim, são muitos bons negócios que você não consegue dar conta de todos. Né? Claro que você não vai arrematar todos que você participa. Eu, com essa minha visão de participar de leilões com um processo um pouco mais atravancado, complexo, tenho arrematado a cada 3, 4 que eu participo, eu consigo arrematar um. Como? Eu participei de 11 ou 12 e arrematei 3. Pô, sua média tá muito alta. Tá.
a sua média está muito alta. Tá. Porque a média, inclusive, esse é um tema muito importante, porque teve um comentário no último vídeo que o rapaz perguntou assim, poxa, ela participou de 19 e levou 2. 10 para 1. O que ela errou? Eu falei, não é que ela errou, é o convencional. Normalmente 10 para 1 ou 10 para 2, eventualmente, só que você está muito fora da curva nesse aspecto. Sim, mas o que a gente tem que considerar é que esses 12, eu participei fazendo todo esse procedimento que eu disse para vocês. Fui descobrir quem era o ocupante, fiz a análise com os corretores. Então, assim, é mais trabalhoso. Só que você consegue uma taxa de conversão maior e quando você arremata imóveis espetaculares. Exato. E eu quero saber o seguinte, quais são os planos para esse apartamento? E fala também da ocupante. Então, vamos lá. Aqui eu vou dar um banho de loja, sem gastar muito. Tá? Eu sou fanática por obra, tenho uma equipe, já faço isso faz um tempinho. Então eu vou trocar toda a parte de iluminação que está precisando para valorizar, que isso valoriza bastante, na minha opinião. Vou fazer a pintura do imóvel no geral. Vou arrumar o armário, que ele tá uma parte na suíte, outra no outro quarto. Então eu vou trazer ele todo pro quarto de origem, que não é a suíte. Até pra suíte parecer mais ampla, atrair mais pessoas. Porque também quando a gente coloca muito armário num espaço pequeno, a pessoa fica com a impressão que não vai caber a cama. Então às vezes o armário, em vez de ajudar, até atrapalha nesses casos. Então eu vou tirar aquilo da suíte, aquele módulo, e vou pôr pra cá. Vou dar uma pintada, trocar a iluminação e vou pôr no mercado. Vamos ver o que acontece. Se não virar, não pretendo trocar o piso. Porque assim, apesar dele não ser do meu gosto, a pessoa quando pôr a mobília, puser a mobília, vai dar uma disfarçada. Se precisar depois, aí sim eu vou pôr o vinílico, talvez, para não precisar mexer tanto no nivelamento das soleiras. Vou pôr um vinílico por cima, dar uma maciada nas paredes da cozinha e tal. Mas eu vou esperar em uns 3, 4 meses. Cozinha você também não pretende... De imediato, não. Nada, tá. De imediato, então, não. Mas você já só teve, a pia. Você comentou comigo que você já teve procura, inclusive. Isso. A antiga ocupante, ela saiu de imediato quando eu avisei. Eu falei, pode ficar. Ela falou, não, eu vou desocupar, mas eu tenho interesse na compra. Ela me ligou. Porque era uma inquilina, no caso. Era uma inquilina que morava aqui. Essa informação eu já tinha antes do leilão. Já tinha até o contato dela, que o zelador tinha me passado antes do dia do leilão. Então, ela comentou comigo que me ligou faz 2 dias, falou que tá vendendo um outro imóvel aqui na mesma rua que ela tem e que ela pretende arrematar. Olha, eu tô viciada. Tô viciadona, super. Tá querendo comprar. Tá querendo comprar esse apartamento. Então, eu tenho ela. E bem aqui pertinho, 2 ruas ao lado, fica a escola do meu filho. E eu comentei com a professora, olha, eu tô com um apartamento muito bacana aí na Serra de Bragança, aí do lado. Será que não tem alguém na escola que esteja procurando, alguma professora, mãe de algum aluno? Se você tiver conhecimento, divulga, tá aqui as fotos. Ela falou, eu tenho interesse. Eu moro no Belém, que é um bairro próximo, mas quero ir pra aí. Por favor, quando ela desocupar, deixa eu ser a primeira pessoa a olhar. E eu me comprometi com ela tá pra vir olhar entre hoje e amanhã pra ver se interessa pra ela. Esse é o ponto. Que eu acho que a gente... É o que você abriu a boca, ele vende. Esse é o vende ponto. Sozinho, você nem precisa vender. Esse é o ponto. Essas arrematações, elas são mais pontuais, porque a concorrência normalmente é alta, sim, nas boas localizações, então a gente tem que encontrar imóveis um pouco mais encrespados. E 2 coisas me chamaram muita atenção no que você me disse até agora. Foi a vista. Você pegou os 10% de desconto por conta do Bradesco e tal. Porque eu vou gerar ele muito rápido. Por isso que eu dei a vista, senão eu ia segurar para fazer alavancados. Mas como ele tem uma liquidez muito alta, eu coloquei a vista para pegar os 10%, porque eu entendo que rapidinho eu giro, esse dinheiro entra para mim de novo, aí eu faço outros alavancados. E aí, uma coisa importante para a galera entender, que a gente estava conversando antes, que é a sua percepção sobre retorno, sobre investimento e, de fato, o lucro no bolso. Exato. Esse é um apartamento que ele tem um ROI mais baixo. Porque ele foi à vista. Porque ele foi à vista. Exato. Mas ele vai ter um impacto financeiro significativo, né? Em numerário, se a gente for ver o ROI dele, tá girando, se eu vender em 12 meses, que eu acho que não vai ser vendido em 12, mas tá girando em torno de 26%, mais ou menos. Aí você fala, poxa, 30 é o ideal. Concordo que 30 é o ideal. Mas quando a gente tem um ROI de 30%, dando 5% de entrada, é 30% sobre os 5% de entrada, 5% do leiloeiro, sobre um valor muito baixinho. Quando a gente tem um ROI de 26% sobre o valor total à vista, sobre os 490, em numerário fica muito expressivo. Sim, sim. Então eu valorizo muito mais isso. Eu prefiro um ROI de 27% no à vista do que um ROI de 80% ou de 100% no alavancado. Porque é sobre um principal muito pequeno. Você dobra um bolo de dinheiro muito menor, né? Exato. Porque uma coisa é você dobrar 20 para 40. Beleza, 20 mil faz diferença. Você ganhou 20. Só que aqui numa tacada só, você faz 160. 1 ano, 2 anos, às vezes, de um salário convencional de uma pessoa por aí. Essa é a minha conta. Eu era empresária,
tinha 10 funcionários, tinha uma responsabilidade muito grande, eu tinha uma carteira de clientes bem bacana, bem exigente, me consumia demais. E faz 7 meses, é que o tempo passa tão rápido, né? A gente perde a noção de tempo. Faz uns 7 meses que a gente encerrou a empresa por uma opção de vida. E eu percebo que nos leilões eu tenho uma perspectiva muito boa, com uma flexibilidade de horários, podendo conciliar com a minha vida particular. São qualidades que a gente não consegue na CLT. Esse é um ponto bem importante, se você puder. Inclusive, você comentou do seu filho que estuda aqui próximo. O leilão hoje, ele te ocupa... Claro, você está completamente viciada. Seu marido, então, estava falando que você está viciada e tal, não sei o quê, que está vendo muito. Mas... você acha que é algo equilibrado ou te consome de uma forma absurda, assim, a ponto de você não conseguir fazer mais nada? Não, dá pra conciliar. Agora eu tô numa fase que o dinheiro acabou, então eu continuo olhando leilões, porque é muito legal, né? Então eu continuo vendo leilões, passando pros colegas, enfim, mas agora eu tô na parte das obras. Então eu tô reformando uma arrematação na Penha, que começou ontem. Tô com essa aqui que eu tô esperando dar uma janelinha lá pra vir pra cá. Sexta-feira eu terminei a do Campo Belo, então agora eu tô focada nessa parte de prepará-los para venda, para poder entrar o capital para voltar para o ciclo inicial. Então, assim, não é uma coisa que dá para conciliar super bem com a sua vida particular. Eu fui para Riviera no meio da semana, lá na praia, pensando... Delícia, né? Se eu tivesse... eu fui na Riviera, porque eu falei, vou disputar com o Vitor nos apartamentos aqui, vamos ver o que aparece, vou conhecer mais a área, tudo... Mas eu fiquei pensando, eu lá na praia, quarta-feira, 2 horas da tarde, brincando com meu filho e pensando, se eu tivesse com a empresa, quando que eu ia ter? Isso ia ser impossível. Impossível, impraticável. Impraticável, eu não tinha férias. Porque a empresa não tira férias. Não tira. Eu posso sair de férias, mas a equipe tá ali, eu tenho que estar ali. Não, e além disso, você tira e se você não tiver uma equipe... Você não consegue. Você não consegue. Independente da equipe que você tenha, assim, 100% você não se desliga, a responsabilidade é sua. O erro deles é seu. É porque, querendo ou não, a empresa é seu filho, né? Isso. Você tem que... É isso, eu tava conversando com um colega marmorista daquela época, antes de ontem, e ele falando, eu pago muito pelos erros dos outros. Eu falei, os erros, quando você é empresário, o erro não é do outro. O erro é seu, é como se você tivesse um filho menor de idade que comete um crime, você responde, né? Então é bem por aí. É isso aí. Então hoje eu tô num cenário que eu respondo pelos meus atos, que eu faço o meu horário, que eu dependo de mim. Isso é maravilhoso, né? Total. No final... É inimaginável, nunca imaginei chegar a esse ponto. Inclusive, vou te fazer um pedido pra ver se você topa ao vivo aqui. Ao vivo, entre aspas, né? Mas bora tomar um café, você, seu marido, o pessoal da equipe. Vamos? Fechou? Galera, é isso aí. Calma, câmera. Não desliga antes da hora não, rapaz. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse episódio. Não deixem de se inscrever no canal, tá? Clica aqui embaixo, se inscreva no canal, deixa o seu like. Não é nem por mim, mas é pelo time que trabalha com a parte do YouTube. Pra eles ajuda demais. Tudo tá atrelado a isso, então deixem aqui sua curtida. E o último recado é o seguinte, a lista de espera da Turma 8 tá aberta, tá? Tá aqui na descrição, se você tiver interesse, entra, se não tiver, paciência. Entra também. Mas tá aqui. Tá bom, gente? Obrigado por tudo. Gente, até o próximo episódio. Até mais.